5 erros que eu cometi empreendendo. Hoje esse vídeo é para eu mostrar para vocês, falar aqui com vocês, compartilhar os 5 maiores erros que eu cometi empreendendo. Galera, empreendedor ele aprende errando, né? E eu sou como alguns desses empreendedores aí. Eu já tive alguns problemas e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês iniciem o projeto de vocês empreendendo, porém com um caminho mais curto. Um dos erros que eu tive, né? O primeiro é o seguinte, é começar um negócio sem ter estudado o mercado. Eu iniciei aí o delivery meu, né, de alimentação saudável e eu não sabia nada do ramo, eu não estudei o mercado, eu não pesquisei a fundo como é que funcionava a questão de alimentação saudável. Então, uma coisa que eu fui aprendendo, né, trabalhar com alimentação saudável durante a minha jornada empreendedora, né? Para quem não sabe, aí a gente começou um delivery de alimentação saudável, eu venho do ramo da construção civil, e eu comecei a empreender com alimentação saudável sem ao menos entender de como é que funciona. Hoje, a primeira coisa que eu faria era estudar o negócio que eu vou entrar. Então, esse foi o meu primeiro erro. O segundo erro que eu cometi empreendendo foi a falta de planejamento. Exatamente isso. Eu não me planejei, né? Eu não me organizei na questão de teria que trazer um contador, teria que ter um advogado, ter o CNPJ, né? Qual o valor que eu iria investir na empresa, o quanto que essa empresa, em quanto tempo ela poderia me dar de retorno, né? Então esse foi o meu segundo erro como empreendedor, a falta de planejamento. A falta de planejamento ela mexe em tudo no seu negócio, desde fluxo de caixa, né? Não sabia como que eu ia fazer para fazer os recebimentos. Então a falta de planejamento afeta e afeta muito o empreendedor no seu negócio. O terceiro erro que eu tive foi no começo não trazer um contador para a empresa. Eu comecei como MEI, né? Para quem sabe, MEI realmente não precisa de ter contador, mas se eu tivesse um contador logo no começo, eu não teria errado também nas questões de imposto, eu já teria abrido um CNPJ ME, tá? Porque aí o que acontece? Eu abri uma MEI, a empresa foi indo, eu fui precisando contratar mais funcionários, e aí a MEI não só posso ter um funcionário registrado. Então eu tive que depois, ao longo da jornada, mudar, né, a minha MEI para ME, e com isso eu tive um gasto bem maior do que se eu tivesse aberto uma empresa diretamente sendo uma ME. Então isso aí foi o meu terceiro erro que eu cometi. O quarto erro foi na questão de contratação. Quando eu iniciei a alimentação saudável sem contador, a gente não tinha muito habilidade na relação à contratação de pessoas, né? Não tinha um suporte de um contador e isso me trouxe alguns problemas ao longo do empreender, né? A gente sabe que o funcionário ele tem o direito do salário, tem férias, tem 13º, e aí a gente acabou com uma funcionária combinando a questão de pagamentos, né? Ela trabalhava num turno maior claro, a gente pagava tudo direitinho e tal, mas quando essa funcionária saiu, a gente teve que pagar muito além, né, do que a gente já pagava. Então assim, eu tive que pagar, bem dizer, 2 vezes. Então esse aí foi o meu quarto erro, né? Questão trabalhista, você tem que ficar muito atento, tem que saber muito, tem que estar muito envolvido, né? Então é muito bom você ter um contador por trás, né? Isso é um erro que todo empreendedor começa e aí depois você tem problemas lá na frente. Se eu tivesse começado do jeito certo, eu não teria tido esses gastos, ou de repente eu não teria deixado apenas um funcionário, teria deixado 2 e tudo mais. Então assim, esse foi um erro que eu cometi empreendendo. E o quinto erro foi não consultar um advogado. Toda empresa quando começa, você precisa ter um advogado por trás, né? Porque empreender não é apenas você ir abrir um CNPJ e tocar, existe várias outras coisas. E o advogado ele consegue te auxiliar.
no seu nome da empresa, na sua marca, né? Com a falta do advogado, eu não criei, eu não registrei a minha marca. Então isso, para mim, foi um grande problema, porque depois que a empresa rodando, veio outras empresas falando assim, eu tenho esse mesmo nome da sua empresa, preciso que você tire. Apesar que essas empresas que vieram não tinham a marca registrada. Mas a falta de você ter um advogado no começo do seu projeto, uma consultoria com advogado, faz você tomar esses erros. Então, esses são os 5 erros que eu cometi. Se você pegar lá desde o começo, eu falei de planejamento. Então, se eu tivesse lá atrás planejado, esses 5 erros aí não teria acontecido e certamente eu teria melhorado toda a questão de gestão do meu negócio. Então, assim, o planejamento, bem dizer, é tudo no empreendedorismo. Se você não tem um bom planejamento, as outras coisas vai sendo assim, a tranco e barranco. Quando você vê, às vezes você pensa que você está ganhando dinheiro e você não está. Então, a falta de planejamento acaba te prejudicando, acaba te atrapalhando, acaba trazendo alguns problemas para o empreendedor, tá? E se você quer aprender mais aí sobre empreendedorismo e delivery e quer saber de tudo que vai acontecer no ano de 2021 nessa área, quero te convidar para participar da Semana do Delivery 1.0, um evento gratuito que vai ser no dia 26, 27 e 28 de abril. Você só precisa se cadastrar no link aqui embaixo, tá? Vou deixar o link aqui para vocês e vai ter conteúdo topíssimos aí para vocês, conteúdos de boa qualidade. Beleza, galera? Um abraço, fique ligado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!